Oi, pessoal, tudo bem? Estamos aqui nós três, mais uma vez, Hilda, Sibila e Vanesca. E a presença da Tarsila latindo aqui de vez em quando, tá? Coisas do teletrabalho, ok? Mas vamos lá, vamos seguir em frente. Hoje a gente vai falar um pouco da gincana de matemática. É uma ação que já estava prevista no nosso MMR e por conta desse período, né, da pandemia, de toda essa mudança repentina, as ações elas ficaram paradas e agora a partir de junho nós vamos dar início à gincana de matemática. Então nós estamos gravando esse vídeo e para mostrar para vocês o PPT com as explicações, conversando um pouco sobre a gincana de matemática, como ela deveria ser, como ela vai ser, tá? E lembrando também que a gente está num ano atípico, né? E estando no ano atípico, a gente não está livre de possíveis mudanças até o fim do ano, né? A gente tem muitas incertezas em relação ao ano letivo ainda, né? Então, a gente está tentando ir um passinho de cada vez. Então, nosso primeiro passo agora é apresentar a nossa proposta de trabalho da gincana de matemática e aos poucos a gente vai caminhando. Eu vou compartilhar aqui o PPT e a Vanesca e a Sibila, elas vão falar um pouquinho para vocês desse trabalho com mais detalhes, tá bom? Vamos aqui ver se a gente aprende, né, a lidar com essas tecnologias. Aqui. Ok? Ok. Então, começo aqui. Né, o título do nosso PPT é a nossa ação de MMR e esse vídeo aqui é o nosso vídeo de engajamento. Aqui a nossa equipe, parte da equipe da Diretoria de Ensino Leste 2, a Geni, professora Geni Delmiro, a nossa dirigente, professor Samuel Primo, que é o diretor do Núcleo Pedagógico, os professores Edson Raimundo e Yara Barbie, que são os supervisores responsáveis pelo núcleo pedagógico, a Sibila, eu, Hilda, e a Vanesca, nós três somos as PCNPs responsáveis pelas atividades dos anos iniciais, tá? Eu vou passar a palavra para as meninas darem a continuidade. Olá, pessoal, tudo bem? Bom, então, como a Hilda falou, a ideia de hoje é conversar um pouquinho a respeito da nossa ação do Plano de Melhoria, MMR 2020, então, do segmento dos anos iniciais. Então, o nosso problema, assim como vocês fazem todo o processo do brainstorming na escola, nós também fazemos na diretoria, analisamos todos os indicadores do segmento e definimos que a prioridade estaria, em 2020, voltada ao desempenho de matemática nos anos iniciais. A nossa causa raiz, ela girava em torno da recuperação, do processo de recuperação, principalmente dos quartos e quintos anos. A gente vai mostrar um pouquinho dos resultados, vai comentar, né, como é que a gente chega a essa causa raiz e como é que a gente define essa ação de recuperação. Pode passar, Hilda. Foi? Não. Foi. Tá. Então, qual que é o objetivo da nossa ação, né? O objetivo da gincana? Proporcionar atividades sistemáticas de recuperação em matemática, com foco nos alunos do quarto e quinto ano, né? Priorizando esse trabalho de recuperação contínua, principalmente no trabalho com os agrupamentos produtivos. Como é que a gente chega nessa proposta? Então, quando a gente observa os indicadores da diretoria, a gente percebe que até o terceiro ano, os alunos têm um determinado desempenho. E os problemas vão começando a se concentrar a partir do quarto e do quinto ano.
tá? E tanto é que no quinto ano, a gente vem conseguindo diminuir as porcentagens de aluno abaixo do básico. Nós chegamos no ano passado a 16%, mas a gente percebe que esses problemas, eles vão se acumulando, eles vão se concentrando a partir do quarto ano. Então, nós precisamos de uma ação que trabalhe esse desempenho de matemática para que esses alunos não levem essas dificuldades para o quinto ano, né, para que eles cheguem em melhor condição ao quinto ano e o trabalho vá fluindo de uma maneira mais tranquila. E aí nós temos nós fazemos todo um estudo, né, com esses indicadores e como é que essas habilidades vão se comportando aí ao longo dos anos para chegar nessa proposta da gincana, tá? Pode passar, Hilda, por favor. Então, como a gente falou um pouquinho dos indicadores, né? Se nós compararmos aí em 2019 os indicadores de SARESP, de língua portuguesa e de matemática, a gente pode perceber que o de matemática ele é sempre inferior ao desempenho de língua portuguesa. Então, no ano passado, nós temos aí 4,88 de desempenho em matemática, enquanto o de português já era 5,50. Então, como eu falei, em matemática a gente vem caminhando, vem progredindo, mas ainda é um desempenho inferior ao de língua portuguesa. Enquanto a gente tem 10% de alunos abaixo do básico em língua portuguesa, nós somamos 16% abaixo do básico em matemática. Ou seja, então dá para trabalhar ainda para tornar esse resultado mais equilibrado, né? Pode seguir. E a média, todos esses indicadores aí, a gente leva em consideração também a média de proficiência dos alunos. Então, é aquilo que eu falei, né? Enquanto o terceiro ano, ele já tem uma proficiência aí de 206, que na régua de proficiência nos deixa no nível adequado, né? Que é essa primeira setinha vermelha. O nosso quinto ano ainda tem uma proficiência de 223,1, que ainda nos deixa no nível básico, né? Então, qual que é a nossa proposta? Caminharmos um pouquinho, né? Um pouquinho que a gente caminha, está muito perto, né? Olha, de 223, né, para 225, passando de 225, a gente já chega no nível adequado. Então, a gente tem caminhado, como eu disse, a gente observa os níveis de proficiência desde 2012, a diretoria tem diminuído a cada ano as porcentagens dos níveis insuficientes de matemática. Tem sido um caminhar, talvez ele não tenha a agilidade que a gente gostaria, né? Mas, assim, ele é progressivo, ele é constante. Então, a gente entende que dá para avançar e equilibrar entre português e matemática. Lógico que é um ano, como a Hilda falou, é um ano atípico, um ano que trouxe aí outras necessidades, outros problemas, né? A gente vai considerar todas essas questões, mas a gente não pode se esquecer que a gente tinha intenções, né? Nós tínhamos uma discussão, tínhamos uma intenção, um caminhar, e a gente precisa, na medida do possível, estar buscando esses objetivos que nós traçamos aí no início do ano. Bom, então, nós discutimos tudo isso, levamos em consideração aí os indicadores da diretoria, observamos as habilidades, que a gente também vai mostrar para vocês, e nós fizemos o brainstorming, chegamos à conclusão que o nosso processo de recuperação ele não tinha sido efetivo o suficiente para minimizar essas dificuldades que o aluno vai carregando do quarto ano para o quinto ano. Chegamos, então, numa proposta de gincana. Então, a gincana, ela traz todo um caráter lúdico, porque a gente, esse ano, traria essa questão da competição, né? A gente sabe que os alunos gostam, participam bastante, e o foco principal da gincana, a intenção maior da gincana era que os alunos trabalhassem em agrupamentos produtivos a maior parte do tempo, né? E aí, quem se beneficiaria nessa gincana?
justamente os alunos que têm maior dificuldade, porque eles estariam inseridos nesses grupos. Então, como é que essa gincana foi pensada? Ela foi pensada para se iniciar em abril e terminar em dezembro, organizada em 4 etapas. O aluno teria a fase individual, a fase de grupos nas turmas, a fase de grupo interclasse, e ao final, esse ano, nós voltaríamos com a disputa na fase final na DE. Então, as escolas chegariam a um grupo de alunos que fariam, né, que seriam aí os representantes da escola, e fariam essa final aqui na diretoria. Acho que passou o slide, acho que tinha mais alguma coisa, não tinha? Voltou. Ah, voltou, tá. Então, o diferencial aí para esse ano é esse caráter de competição mesmo. As escolas viriam aqui para a diretoria para fazer a fase final, para competir, e uma escola sairia vencedora. Esses alunos trabalhariam, na maior parte do tempo, em agrupamentos produtivos, é um dos critérios da gincana, né? Como eu disse, os maiores beneficiados seriam os alunos com dificuldade. Essas aulas fariam parte da rotina semanal do professor, da rotina de trabalho do professor, então elas estariam estabelecidas lá nas aulas de matemática, precisam estar, né, 2 vezes por semana, e a ideia inicial era que cada escola tivesse um professor articulador da gincana, que seria esse professor, que seria o professor que viria para as formações junto com o PC, para fazer todo esse trabalho de articulação lá e ajudar o PC a replicar essas ações formativas na escola para os outros professores, tá? Então, a princípio, a gente idealizou a gincana dessa forma. Pode passar. As habilidades, e aí nós levamos em consideração os indicadores e as habilidades. Como é que a gente chega nessas habilidades específicas? Nós consideramos as habilidades que costumam gerar resultados mais frágeis, observando os mapas de habilidades dos 500 anos no SARESP, e normalmente o eixo números de operações e grandezas e medidas são os 2 eixos que costumam dar mais trabalho para os alunos da nossa diretoria. E nós consideramos também alguns resultados da AP do ano passado, das turmas de 4º ano do ano passado, na AP do 3º bimestre. Então, já eram ali indicadores que esses alunos do 4º ano levariam para o 5º ano este ano algumas dificuldades em algumas habilidades específicas. E aí nós chegamos, conversamos bastante, que foi um outro diferencial da proposta desse ano, né? Trabalhar com foco numa quantidade menor de habilidades, para que a gente pudesse desenvolver um trabalho mais intencional, um trabalho mais detalhado, né, em cima dessas habilidades, e nós chegamos, então, em 6 habilidades, 3 de números de operações, 3 de grandezas e medidas, tá? Então, H4, H13 e a H, que eu não estou conseguindo ver o número aqui, que está na 15. Saiu, tá. Então, que envolvem números racionais, representações dos números racionais e campo multiplicativo, tá? Principalmente na comparação entre razões de configuração retangular, certo? No eixo grandezas e medidas, estabeleceu como prioridade a H23, H25 e H26, que tratam de medidas de grandezas, convencionais ou não, né? E que são as medidas padronizadas, e aí cabe muita coisa dentro dessas 3 habilidades, né? E são habilidades que costumam dar muito trabalho para a nossa diretoria. Então, a H25, por exemplo, era uma habilidade que ela estava no baixo grau de domínio. Então, nós trabalhamos já desde o ano passado, com a ação do MMR do ano passado, em cima dessas habilidades. Ela avançou um pouquinho, agora ela está no médio grau de domínio, mas ainda assim, ela continua dando trabalho aí para os alunos, para os professores,
é uma característica da nossa diretoria, ter dificuldade aí com números, operações e grandezas e medidas. Por isso que nós chegamos nessas habilidades específicas. Essa gincana também já previa etapas de formação, acompanhamento e avaliação. Então, nós tínhamos previsto 2 situações diagnósticas, uma no início da gincana, uma no final, para a gente conseguir avaliar qual o impacto dessa ação ao longo do ano, e tentamos equilibrar aí também, era um desafio equilibrar as formações e os acompanhamentos, né? Normalmente a gente sente muita dificuldade, quando a gente investe um pouco mais na formação, a gente não consegue fazer o acompanhamento do jeito que a gente gostaria, deveria, então a gente já deixou tudo previsto dentro da ação, com datas certinhas estabelecidas, para que a gente garantisse maior equilíbrio entre esses pontos. E a participação não estava vinculada à adesão, ou seja, as 48 escolas do segmento participariam da gincana com todas as suas turmas de 4º e 5º anos. Então, foi desta forma que nós idealizamos a gincana no início do ano. Bom, e aí vem a pandemia, né? Como a Hilda disse, e mudou todo o nosso cenário, todo o nosso contexto, e olhando para essa ação, alguns aspectos dessa ação já não faziam mais sentido. E foi necessário, né? Foi necessário conversar, retomar toda essa discussão e propor alguns ajustes. Então, como é que a gincana fica agora? Como é que ela funciona? Então, a gincana, ela vai iniciar no dia 26 de junho, né? Então, a gente, na verdade, está dando o pontapé inicial aqui com esse vídeo de engajamento e vai terminar em dezembro, tá? Conforme o cronograma aí estabelecido. Lógico que a gente está tratando aqui de uma previsão, mas tudo isso vai depender do que for acontecendo ao longo do ano, né? Um ano incerto, em que a gente não tem certeza de muitas coisas e a gente não sabe como as coisas vão acontecer, então é lógico que a gente está fazendo uma previsão aqui, uma organização, mas isso pode sofrer alteração. Então, começamos a gincana agora, os alunos vão trabalhar na primeira e na segunda etapa individualmente, né? Porque estão em casa, não teria como a gente propor os agrupamentos. Então, eles vão poder trabalhar pedindo aí o auxílio dos irmãos, dos pais, da família, de quem eles estiverem em casa, né? Vão poder estabelecer essas parcerias aí para trabalhar. O desenvolvimento da etapa 3, ele vai depender das medidas de isolamento social. Então, dependendo, é o que eu falei, dependendo do que acontecer, né, das orientações, de como esse cronograma acontecer aí do segundo semestre, a gente vai retomando e vai ajustando, vai conversando sobre tudo isso. Mas a ideia é que lá na frente, na etapa 3, provavelmente a gente já tenha voltado para a escola e os alunos já possam trabalhar nos agrupamentos produtivos, que era a nossa ideia inicial. As habilidades, nós, no início, então, tínhamos previsto o trabalho com 6 habilidades, né, específicas. As nossas necessidades agora mudaram, né, os nossos desafios aí de recuperação certamente se ampliaram, então é natural que o olhar da gente também mude e a gente também tenha que ampliar esse alcance do trabalho e das habilidades que a gente vai estabelecer aqui como prioridade. Então, as habilidades que nós vamos contemplar são habilidades que que dialogam com o recorte de habilidades feito pela secretaria. Então, a secretaria definiu quais as habilidades do período, que são alvo aí do trabalho do segundo bimestre, e as habilidades que nós vamos trabalhar na gincana dialogam com as habilidades do período, tá? Do segundo bimestre. As formações que seriam presenciais, elas vão acontecer na modalidade digital. Então, esse é um ponto até positivo, porque se antes a gente alcançava um professor de cada escola,
Então, nós levávamos lá para a diretoria 48 professores e 48 PCs, e já é uma reunião gigante, né? Uma reunião para 96 pessoas. E a gente só conseguia falar com um professor de cada escola. Então, esse alcance é bem diferente. Então, nós vamos trabalhar com as reuniões pelas plataformas, vamos fazer gravação de conteúdo formativo também para circular pelas escolas em ação complementar à gincana. Então, o nosso alcance vai ser muito maior, vai envolver, inclusive, todos os professores do segmento, né? Lógico que o nosso foco continua sendo os professores de 4º e 5º ano, mas os professores podem assistir às formações, podem participar, podem fazer as adaptações nas atividades e ajustar para as turmas que atendem. Acabou sendo até um ponto positivo, né? E aí, como é que a gente pensou, né, essa adaptação? Os alunos não vão poder trabalhar agrupados no primeiro momento, então, como é que fica a gincana? A proposta é a seguinte: os alunos de 4º e 5º ano, eles vão receber desafios matemáticos. Então, a cada semana, o aluno recebe um desafio matemático. Esse desafio matemático, ele conversa diretamente com as habilidades do período, do bimestre, tá? Então, a gente fala assim, é mais uma coisa na rotina. Não, é um item na rotina que vai fazer parte da aula de matemática dentro da semana e é um item que conversa com as habilidades que nós já temos que desenvolver, já temos que trabalhar para desenvolver com os alunos de 4º e 5º ano. Então, não é mais um item, é um item que soma ao que já está sendo proposto ao aluno e conversa perfeitamente com a proposta da secretaria. Então, o aluno vai receber semanalmente um desafio, né? Esse desafio, ele vai ser disponibilizado pela diretoria de ensino. Então, nós vamos direcionar esse desafio todas as sextas-feiras. Vocês vão receber esse desafio na escola à sexta-feira, por quê? Porque esse desafio tem que constar na rotina do aluno na semana seguinte, tá? E vocês vão citar, né, na rotina, vai colocar lá, gincana da matemática, desafio matemático, pode citar a habilidade que está sendo trabalhada, né, ver se essa habilidade conversa com o que vocês estão propondo, como trabalho para a semana, se conversa com as aulas do aplicativo, do centro de mídias. Então, tudo isso vai estar conversando, vai estar dialogando, tá? Não vai ter nada solto na rotina de vocês. A proposta, ela vem casada com o que vocês já estão fazendo. Então, é interessante que vocês pensem que esse desafio, vocês precisam achar um espaço aí na rotina de matemática para que esse desafio seja encaixado na rotina. Assim como vai ser encaixado na rotina de vocês, vai ser encaixado também na rotina do aluno. Por quê? Porque é interessante que você tenha ali um momento para contextualizar o desafio para o aluno, para problematizar, de repente, você pode gravar um vídeo para conversar sobre o desafio, para conversar sobre a habilidade, né? Então, isso vai ter que estar previsto, tanto no trabalho do professor, como no trabalho do aluno, tá? Então, entra lá na rotina do professor, no plano de aula, e vai ser citado também no roteiro de estudos do aluno que vocês enviam semanalmente ou diariamente. Ele vai ter que fazer parte aí da semana de trabalho. O que diferencia esse desafio de tudo que já está sendo oferecido para o aluno? Faz parte da resolução desse desafio que o aluno explique como é que ele resolveu, como é que ele chegou à resolução. Então, ele recebe o desafio, ele resolve esse desafio, mas é parte disso também, é parte da tarefa, explicar como ele chegou, como ele pensou, que estratégias ele usou. E aí ele pode ser desafiado de muitas formas, ele pode ser convidado a gravar um vídeo, a gravar um áudio, a fazer esquemas, desenhar, mas é parte do desafio ele compartilhar com a turma e com o professor como é que ele chegou à resolução do desafio, tá?
e aí a gente até coloca aqui, né, que tão importante quanto resolver o problema é explicar como é que eu chego até lá, né, até a solução. Então, de que maneira eu penso? Eu vejo outro aluno pensando de uma maneira diferente de mim, eu não tinha pensado daquele jeito, isso vai ampliando, né, o pensamento matemático do aluno. As estratégias pessoais, né, então é o que vai estar em jogo aí em todo esse processo. O professor, ele vai mediar tudo isso, ele vai acompanhar esse caminhar do aluno, mas o aluno é que tem ali o papel mais importante, né? Ele que é protagonista nesse processo. Então, ele vai contar como é que estratégias ele utilizou, como ele pensou, ele vai buscar maneiras de resolver esse desafio, ele vai estabelecer parceria, seja com o irmão, com a família, ele vai buscar algum material que possa ajudar. Então, ele é parte dessa resolução. E é importante que o professor também crie momentos na rotina para socializar tudo isso, né? Então, os alunos pensam de maneiras muito interessantes, eles buscam caminhos super bacanas, diversificados. Então, se o professor não promove essa socialização, isso se perde, né? Eu perco a oportunidade de ver como o outro pensou, o outro pensa diferente de mim, mas ambos chegaram ao mesmo resultado. Então, o professor é que vai fazer essa mediação. E aí, mais uma vez, é importante pensar na rotina de trabalho, pensar em que momentos a gente vai propor essa socialização, com que ferramentas, né, usando que estratégias, eu posso fazer diferente de uma semana para outra, eu posso pedir vídeo, depois eu posso pedir áudio, eu, professor, posso gravar um áudio para o aluno, posso gravar um vídeo, né, posso receber uma socialização bacana de uma estratégia criativa de um aluno, vou compartilhar com os demais, vou gravar um vídeo mostrando essa estratégia. Então, assim, de uma semana para outra, dá para ir mudando, né, para a gincana também, ela não ficar acontecendo toda semana da mesma forma, ela pode ir trazendo novidade para os alunos. E, principalmente, o desafio de fazer os alunos mais tímidos participarem, né, e socializarem aí as suas estratégias. E aí a gente já começa apresentando o desafio da primeira semana. Então, os desafios, eles serão diferentes para o quarto e para o quinto ano, mas eles estão aí relacionados pelo eixo, né, pela unidade temática. Então, para essa primeira semana, os alunos vão receber desafios que fazem parte da unidade temática de grandezas e medidas. E aí eu buscamos aí a habilidade na qual a gente está focando esse desafio, e é como eu disse, né, cabe muita coisa dentro dessa habilidade aí, mas isso pode estar linkado com outras situações da rotina, né, situações complementares da rotina da semana. Então, a habilidade do quarto ano é ler e registrar medidas e intervalos de tempo em horas, minutos e segundos, em situações relacionadas ao seu cotidiano, como informar os horários de início e término de realização de uma tarefa e sua duração. Então, essa habilidade, ela é uma das habilidades que veio naquele recorte da secretaria para o trabalho com o quarto ano, tá? E aí, como é que fica esse desafio para o quarto ano, para a primeira semana, já que a gente vai trabalhar essa habilidade? Então, o desafio é o seguinte: André usa 15 minutos por dia para jogar videogame. É possível calcular, no final de um mês de 30 dias, quanto ele terá gasto em segundos, minutos e horas com essa atividade? Grave um vídeo contando como fez para resolver o desafio. Tá? Então, esse é o desafio que o quarto ano vai resolver, tá? Que envolve grandezas e medidas. Através desse desafio, a gente já consegue verificar se o aluno consegue fazer conversões, né, de unidades de medida, se ele já consegue
ter clareza aí que agora ele está usando a base 60, ver que estratégias ele usa para fazer isso. De repente, o aluno consegue resolver o desafio das horas, mas não consegue resolver o desafio dos minutos. Então, eu também já vou fazendo um diagnóstico de que conhecimentos essa turma tem em relação a isso. E posso ir propondo outras atividades ao longo da semana, né, que vão aí conversando com essa dificuldade. Quer complementar alguma coisa, Vanessa? Não, tá tudo ok. Pode continuar. Tá, então esse aí é o desafio do 4º ano. Agora, o desafio do 5º ano também é a unidade temática Grandezas e Medidas. E aí se trata de resolver e elaborar problemas envolvendo medidas das grandezas, comprimento, área, massa, tempo, temperatura e capacidade. Por isso que a gente fala que cabe muita coisa aqui dentro, né? E a gente, nesse desafio, a gente está explorando especificamente a grandeza de tempo, tá? Porque aí ela conversa com a do 4º ano, que também está trabalhando a questão do tempo, e é uma dificuldade da nossa diretoria, né? Como eu falei, as unidades de tempo, a gente saiu de lá do baixo grau de domínio, né, na edição anterior do Saresp, e ano passado nós viemos para o médio grau de domínio, ou seja, nossos alunos caminharam, eles avançaram nessa habilidade, mas ainda é médio grau de domínio, tá? A ideia é chegar ao alto grau de domínio, que isso quer dizer o quê? Que os nossos alunos teriam altas chances de acertar uma questão relacionada a essa habilidade. Hoje, o último resultado que a gente alcançou, né, ele diz que os nossos alunos têm aí média capacidade, tem chances aí medianas de acertar um desafio relacionado a essa habilidade, tá? E aí, como é que fica o desafio para o 5º ano? Ele parte aqui de um jogo, né, que os alunos costumam gostar muito, né, dessa coisa dos jogos, e aí ele diz assim: o jogo Clash Royale pode ser baixado gratuitamente em lojas de aplicativos de celulares. Ao todo, são 98 cartas de personagens que se enfrentam em batalhas de guerras. Abaixo temos alguns dos personagens mais conhecidos: Valkyria, Gigante, P.E.K.K.A e Mago. Eles possuem características próprias de ataque, velocidade e alcance. Então, legal aqui que a gente pode explorar até outras características desses personagens e outros desafios, né? Se a gente quiser oferecer outros desafios para os alunos. Aqui a gente vai tratar de tempo, né? Então, sabemos que Valkyria tem um tempo de ataque de 1 minuto e meio. Acho que passou. Aí. Sabemos que Valkyria tem um tempo de ataque de 1 minuto e meio. O gigante de 95 segundos. O P.E.K.K.A de 108 segundos. E, por fim, o Mago de 84 segundos. Transforme todas essas unidades de tempo em minutos e compare os personagens. Qual tem o menor tempo de ataque? Tá? Então, também, eles vão fazer conversões, vão usar aí a base 60, vão fazer as conversões de cada personagem e depois vão estabelecer uma comparação para chegar à resposta, que é qual dos personagens tem o menor tempo de ataque. É um desafio que traz aí, tem muito conhecimento aí, né? Os alunos precisam observar, precisam compreender, precisam ser capazes de fazer usar um outro conhecimento, né? De grandezas para poder fazer essa conversão e depois fazer a comparação. Então, é um desafio que ele é complexo, ele não é simples, né? Mas eu acho que ajuda a fazer o levantamento dos conhecimentos prévios desses alunos e fazer um diagnóstico do que eles conseguem e não conseguem. E já que a gente está falando de desafio, ele não pode ser fácil, senão ele não é desafio, né? Então, os conhecimentos que eles têm aí talvez não sejam suficientes para a resposta, né? Eles são base, mas talvez não sejam totalmente suficientes, e eles vão buscar estratégias para chegar à resolução. E aí, por fim, também o aluno vai gravar um vídeo, é parte desse desafio, gravar um vídeo contando
como é que ele fez para fazer todas essas conversões, fazer a comparação e chegar à resposta do desafio. Certo? Certo. Nós vamos enviar, né, esse material de apoio aqui para as escolas, junto com o vídeo. A gente vai deixar esse PPT de apoio à disposição das escolas, das equipes. Então, esse desafio é o desafio que segue agora na próxima semana para a escola. Ele já tem que constar nas rotinas da semana do 29. A cada sexta-feira, nós vamos trazer aí outros desafios. E qual que é a ideia, né, a princípio? Que a gente explore as unidades temáticas. Então, não é a cada semana mandar um desafio completamente diferente, não é isso. Então, a ideia aí é que a gente explore dentro de um mês e meio, uma unidade temática. Então, grandezas e medidas, a gente pode ir explorando outras medidas, outras grandezas aí dessa habilidade, da unidade temática de grandezas e medidas. Porque se a gente concentra esses desafios dentro da mesma unidade temática, fica mais fácil para a gente também fazer um movimento de formação com vocês. Então, a gente também vai gravando vídeos de apoio para trabalho com essas unidades temáticas, e se a gente concentra, né, se a gente agrupa isso, sim, fica mais fácil de ir administrando tudo isso, tá? Esqueci de alguma coisa? Não. Acho que de início era isso, né? Era apresentar a proposta, apresentar os ajustes, as adequações que nós estamos fazendo na gincana. Parte aí de uma necessidade da diretoria. A diretoria tem muitos problemas nessas unidades temáticas, né? Como a gente mencionou aqui. E a ideia é somar ao trabalho que vocês já vêm fazendo aí nas rotinas, né? No trabalho remoto com os alunos. Acho que é isso. É isso aí. É igual você falou, não é nada a mais, né? Tá chegando para auxiliar essa aprendizagem dos alunos, então não pensar como algo a mais na rotina, é algo para complementar esse aprendizado dos alunos, né? Eu acho que é isso. Quer falar alguma coisa, Ida? Não, sempre lembrar que os nossos vídeos eles ficaram disponíveis no canal NPLST2 no YouTube. Tem uma playlist com os anos iniciais, que é onde nós vamos deixar os nossos vídeos sempre nessa playlist dos anos iniciais, tá? E as sugestões para esses vídeos do YouTube, ou mesmo dá para fazer comentários lá no próprio canal, e também dá para mandar comentário, sugestões de vídeos por esse e-mail que é para esse canal do YouTube, esse e-mail aqui. Acho que é só isso. É isso aí. Bom, então é isso, gente, que a gente tinha planejado para essa apresentação. Não fiquem assustados, tá? A ideia é desafiar e a gente caminhar um pouco, mesmo o movimento que vocês fizeram na escola e que estão fazendo, de olhar para o plano de melhorias e ver as possíveis adaptações para caminhar, é o que a gente está fazendo também, tá? Então, em princípio, é essa a nossa proposta, a gente vai tentar caminhar por aí. E qualquer novidade, se tiver necessidade, a gente vai ajustar e a gente vai trocando aí no canal também e ouvindo um pouco de vocês, tá bom? Muito obrigada e até a próxima. Até a próxima. Estamos à disposição, né? Beijinhos. Isso aí. Tchau. Tchau, tchau.